Boa noite, turma. Então, como eu combinei com vocês, né, eu vou dar essa aula para pessoal aí do MBA, da UFMG, tá? Quem perdeu a primeira aula, essa aula, então, é um resumo do que foi discutido, e quem assistiu a aula fica como registro para vocês, tá? Então, queria começar essa aula trazendo uma reflexão para vocês, né? A gente vê por aí que o consumo é o grande vilão hoje, né? A gente vê várias críticas, eu acho que a crítica é sempre bem-vinda, nós temos que ser críticos sim, tá? Mas a gente escuta muita coisa, né, a respeito do consumo, das pessoas, dos profissionais de marketing, dos pesquisadores de marketing, né? Muitas críticas, muitas vezes é depreciativa, né? Falando que o marketing é culpado dos males atuais, etc. É óbvio que existe uma responsabilidade aí, mas eu quis começar a aula a trazer assim uma reflexão sobre ética, porque querendo ou não vocês estão fazendo um MBA aí, podem vir trabalhar com marketing, né, ser profissionais na área ou até mesmo pesquisadores, que existe, né, o próprio marketing hoje, a pesquisa em marketing, ela critica realmente os efeitos nocivos do marketing. Então eu trouxe aqui uns pensamentos para a gente pensar, começar a nossa aula com uma primeira aula introdutória, com uma visão mais crítica, né, a respeito do consumo. Então, por exemplo, o Milo Fernandes, né, que foi, infelizmente não está mais entre nós, mas um grande cartunista, crítico também brasileiro, né? Ele deixou essa frase, que a pressão da sociedade de consumo, ela foi levada a tais extremos que os presentes de Natal hoje já não os damos por generosidade, mas por medo de repente de receber um presente e não ter outro para dar, né? Enfim, uma coisa que deveria ser algo bacana, legal, que não deveria ser levado como uma pressão, hoje em dia acaba nos pressionando cada vez mais a consumir, né? E vamos aprender, vamos conhecer um pouco do comportamento do consumidor para entender por que a gente é levado, é pressionado para esse consumo exacerbado, por que algumas pessoas acabam realmente desenvolvendo comportamentos patológicos quanto ao consumo, e o que nós, vamos refletir um pouquinho, o que nós, como pesquisadores e profissionais de marketing, podemos fazer para deixar o consumo dentro de uma atividade comum, cotidiana, que faz parte da vida da gente, né? Então, iniciando aí a aula, vamos para a parte mais burocrática, né? Que é sobre a bibliografia que vai ser utilizada, sobre como que vão ser nossas aulas, tá? Então, eu deixei lá no Drive esse segundo livro aqui, que é do Peter Olson, só que eu consegui ele só em espanhol, tá? Ele existe uma versão em português, que é o Comportamento do Consumidor e Estratégia de Marketing. Existem vários livros de comportamento do consumidor na literatura, mas eu e o Ricardo escolhemos esse aqui porque ele é um livro que faz uma ligação entre o comportamento do consumidor e estratégia, muito boa, tá? Um livro mais clássico, vamos dizer aqui, é esse do Engel, Blackwell e Minard, esse segundo livro aqui. Ele é... Inclusive, esses autores, né, têm um modelo de comportamento de consumo publicado. Então, ele é como se fosse um livro de referência, quando você quer estudar o comportamento do consumidor. O do Peter Olson é um livro muito bom também, porque faz esse link entre o estudo do comportamento do consumidor e a aplicação ou a estratégia de marketing, tá? E tem esse livro do Graham, muito bom também, esse só tem em inglês, tá? Critical Thinking Consumer Behavior, Cases and Experiential Exercises. É um livro muito bom porque vai muito para essa área crítica, né? Pensamento crítico sobre o comportamento do consumidor. Fica essas dicas, mas a gente vai ter mais livros aqui na nossa bibliografia. Então, aqui na bibliografia eu deixei os dois livros que eu acabei de falar, tá? E indiquei outros livros, para que se vocês quiserem podem pegar quando voltar às aulas, né, na biblioteca, são livros que são vendidos, encontrados em sebo também, tá? Todos os livros são muito bons, né? Coloquei esses dois como os principais que nós vamos utilizar para nossas aulas, e aqui como os livros complementares, tá? São livros todos a gente indica aí, Moe e Minor, tá? Tem muita coisa parecida, inclusive quando o Engel, Blackwell e o Minard, desse do Solomon também, do Chat, todos esses são livros bons, quem quiser se aprofundar. E vamos um pouquinho aí para vocês entenderem como é que vai ser nossas aulas, tá? Eu vou apresentar em slides posteriores também
como que essas aulas, com essa logística para a gente conseguir contemplar tudo que a gente vê dentro de comportamento do consumidor. Então, a primeira aula é essa apresentação que já aconteceu, a gente falou de processamento de informações, tá? Nessa aula é o que a gente vai ver agora, tá? Que é parte do modelo de comportamento de consumo. Na segunda aula, quem participou já viu o processo decisório do consumidor, tá? Próxima aula, a gente vai ver influências culturais e sociais no comportamento do consumo. Na aula do dia 26, na quarta-feira que vem, influências pessoais no comportamento do consumo. Então, a gente vai ver características demográficas, por exemplo, tá? Como idade, renda e uma série de outras características influenciam no comportamento do consumidor. No dia 31, a gente vai ver fatores psicológicos que influenciam o comportamento de compra, tá? Personalidade, estilos de vida, enfim, tá? No dia 2, nós vamos ver processamento consciente e inconsciente, um pouquinho uma noção de neurociência, como que o comportamento consumidor hoje está explorando esse lado não consciente ou inconsciente do comportamento humano, tá? A penúltima aula vai ser um pouquinho sobre comportamento de consumo online, uma vez que a gente está vivendo no mundo, numa era digital, né? E o desenvolvimento da internet trouxe consigo, né, uma mudança no comportamento, no padrão de consumo e etc., na forma que nós consumimos. E vamos fechar o trabalho no dia 14 com apresentação de trabalhos e uma aula síntese da matéria, ok? Então, voltando aqui no nosso slide. Esse vai ser o nosso curso, tá? Então, vamos lá, vamos ver, vamos discutir um pouquinho algumas frases célebres sobre o consumo aí, né, de crítica ao consumismo, né, e ao consumo em si, né? O consumo é a única finalidade, o único propósito de toda a produção. Quem falou isso foi o Adam Smith, tá? O Adam Smith é um economista famosíssimo, né, um econômico clássico, que mostra que toda economia ela é voltada capitalista, ela é voltada para o consumo, né? A sociedade capitalista só existe a partir do consumo, né? O consumo que é hoje o grande fundamentalismo, tá? Também o pessoal mostrando essa ênfase que o consumo tem na vida da gente, né? E o que a gente pensando aqui que a gente pode fazer para deixar isso num âmbito saudável, né, gente? Porque a gente precisa consumir mesmo, desde que, né, a gente saiu para trabalhar, né? Desde que a gente começou a viver em sociedade, se dedicar o nosso tempo não só para plantar a própria comida, né? Colher a própria comida, pescar a própria comida, caçar ou pescar, né? Que a gente vai comer, a gente tem necessidade de consumir algo que alguma outra pessoa produziu. Isso aí vem antes do capitalismo, inclusive no feudalismo você tinha que trocar mercadorias para atender suas necessidades de vestir, de comer, de dormir, né? De se proteger, etc. Então o consumo ele faz parte da sociedade, né? A crítica aqui é quando ele é levado ao extremo, né? Quando ele vira um fim útil em si, não um meio de sobrevivência, né? E, por fim, a marca da cultura do consumo é a redução do ser para ter, né? Nós temos vários críticos do consumo, né? Como já foi até citado em sala de aula, o Zygmunt Bauman também. Ele é um sociólogo polonês que tem uma obra extensa também que ele enxerga, ele analisa a sociedade sobre essa mudança de sociedade de produtores para a sociedade de consumidores. Tem livros excelentes, mostra como o consumo, né, atingiu todas as esferas da vida humana, né, a ponto da gente tratar relações pessoais sob a ótica do consumo, né? E ele tem vários livros, é grande a bibliografia do Zygmunt Bauman. E um livro inicial que eu sugiro para meus alunos é um livro denso, você não vai ler ele rápido, apesar de pequeno, que é A Vida para Consumo, que é onde ele apresenta a teoria dele, né? Que passamos de uma sociedade de produtores para uma sociedade de consumidores. E essa transição fez com que nós mudássemos como nós relacionamos com o mundo e com outras pessoas. Existe também um outro livro que foi traduzido pela editora da Unesp, da Universidade Estadual de São Paulo, chamado O Mundo dos Bens, que mostra como que as pessoas acabaram se transformando em mercadorias, né? Como que a lógica também do consumo acabou fazendo com que nós, seres humanos, nos mercantilizassem, né? Aí quando você pensa um pouquinho aí nos influenciadores digitais, no próprio entretenimento, como é que celebridades aí acabam virando um produto mesmo, e como que a gente começa a relacionar com o outro, como se relaciona com produtos. Então fica a dica aí nessa linha de
crítica ao consumo é que permeando as relações pessoais e a maneira como a gente lida com o mundo, são um livro é do Zygmunt Bauman, O Mundo dos Bens, o outro é da Eastwood, se eu não me engano, a Mary Eastwood, que é O Mundo dos Bens. São livros interessantes aí de serem lidos para ir além dessa reflexão, tá? Deixo para vocês como sugestão, porque eu não vou cobrá-los durante o nosso curso, ok? Então, mas por que a gente tem que entender, então, o comportamento do consumidor? Qual que é a importância de se entender o comportamento do consumidor? Para manipulá-lo? Tá? É para entender e fazer melhor? É para entender o que é valor e entregar uma melhor oferta de valor para o consumidor? É para tentar atender as necessidades do consumidor? É para compreendendo o quanto que o consumo pode afetar o consumidor, o lado tanto positivo como negativo desse consumo? O que vocês acham que é? Para que, na verdade, qual que é a finalidade que vocês acham que é o comportamento do consumidor, o estudo do comportamento do consumidor? Eu sou uma pesquisadora do comportamento do consumo. Eu gosto de investigar principalmente as diferenças individuais, né? O que faz, né? Como que diferenças de individuais dos sujeitos interferem na forma que eles consomem, o que eles pensam, o que eles esperam, o que eles querem, né? Relacionado ao consumo. E por que eu faço isso? Tá? A gente queria provocar essa reflexão em vocês, para vocês perceberem que não é só, isso não é usado de uma forma só para empurrar a venda ou aumentar o consumo de qualquer forma, tá? A gente quer compreender o fenômeno, e de repente até forma de você compreendendo o fenômeno, né, de melhorar, né, melhorar algum aspecto que não é desejável, ajudar às vezes políticas públicas, mostrar uma visão crítica, né, sobre o lado prejudicial do consumo, né? Então isso vai muito de cada um, com os seus objetivos. E a pesquisa em comportamento do consumo, o comportamento do consumidor, ela vai ter abordagens diferentes que nós vamos ver daqui a pouco, né? Você vai ter aquela abordagem que realmente quer influenciar o comportamento do consumidor, seja para consumir mais ou seja para ajudá-lo a ser mais consciente. Vai ter abordagem que vai criticar realmente o consumo, vamos dizer, os efeitos prejudiciais do consumo no ambiente e nas pessoas, e vai ter também a linha que vai estudar mais a experiência, né, do consumo em si, a experiência dos consumidores, tá? Então, a definição do comportamento do consumidor pode ser, né, um estudo das unidades de compra e dos processos de troca envolvidos na aquisição, consumo e descarte de bens, serviços, experiências e ideias, né? Lembrando, quando a gente está tratando de comportamento do consumidor, é uma disciplina de marketing. Quando a gente está tratando de marketing, a gente está tratando de todo aquele escopo do marketing, bens, serviços, experiências, ideias, lugares, pessoas, enfim, né? O escopo é bem grande. Então, a gente, em comportamento do consumidor, não foca somente na aquisição, mas como que é feito o processo de aquisição, o processo de consumo e do descarte desses bens. Então, é toda a cadeia do consumo, desde quando você percebe uma necessidade até você descartar aquilo que você comprou, tá? E além disso, né, isso é uma definição do Moe e Minor, então naqueles livros que eu deixei na bibliografia. E o Engelblatt e o Mignardi, no livro deles, eles vão adicionar a essa definição, incluindo os processos decisórios que precedem e sucedem essas atividades, tá? Então, no modelo que eles propõem, eles colocam um modelo de processo decisório do consumidor. A gente vai entender isso na próxima aula, tá? A grande contribuição deles é que eles apresentaram um modelo, desenvolveram com os anos, tá? E a última versão vai incluir como que é o estudo de como que é o processo decisório de compra, tá?
Então, uma outra visão, numa outra abordagem, né? A gente chama de uma abordagem mais experiencial, tá? O comportamento consumidor é considerado como estudo de como os indivíduos gastam seus recursos, seja ele tempo, dinheiro e esforço, em itens relacionados ao consumo, tá? Então, independente da linha ou da abordagem que a gente vai seguir, a gente vê, né, os consumidores como indivíduos e tomadores de decisão, então eles são livres para decidir em ofertas que são colocadas no mercado, porém eles sofrem tanto influência da sociedade que estão inseridos, quanto influências da cultura. Então esses consumidores vão ter diferenças individuais, eles vão se diferenciar entre si em várias características, idade, renda, personalidade, tá? E dentro dessa variação individual de características que vão fazer pressão sobre a decisão desses consumidores, vão influenciar essa decisão, a gente ainda tem dois outros tipos de influências, que são de cunho social e cultural. E a gente vai ver durante as aulas as várias formas que a cultura pode influenciar o consumidor e as várias formas que o social, o mundo social ou a sociedade que eles vivem, né, podem também influenciá-los, tá? Então, existem três perspectivas ou abordagem para o comportamento do consumidor dentro da teoria, do estudo, da pesquisa sobre o comportamento, tá? Existe uma linha que foca na tomada de decisão ou na solução de problemas, tá? Existe uma linha de pesquisa que foca na experiência, ou seja, quais as emoções, a fantasia, o simbolismo que estão relacionadas ao consumo e aos produtos e ao consumo e o consumo de certos produtos e serviços. E por fim, a influência comportamental, que atualmente é a dominante, tá? Que estuda como que o marketing pode influenciar então o comportamento desse consumidor. E aí que surgem as questões éticas na relação com o consumidor, né? Primeira coisa, o que é ética? Né? Existem várias definições de ética tratadas principalmente na filosofia, existem vários tratados de ética, principalmente na filosofia, né? Mas trazendo assim de uma forma bem simplista para o nosso contexto aqui, só para uma discussão inicial, ética a gente pode considerar aquilo que é moralmente certo ou errado, né? Aquilo que você sente que está fazendo que é certo ou errado, tá? E no marketing, o que seria, por exemplo, uma ação antiética, né? Propaganda enganosa, uma relação antiética, você prometer algo que você sabe que não vai cumprir para forçar a pessoa a comprar, né? Então você não vai satisfazer esse consumidor. E a própria pirataria, né? Quer dizer, você tem uma marca, uma empresa que batalha anos por uma marca ser reconhecida, né? As pessoas compram aquele produto muitas vezes, às vezes eles sabem que é pirata, mas muitas vezes eles não sabem, né? O consumidor não sabe, compra achando que é de uma marca e quando vê aquela marca realmente você não sabe quem fez aquele produto, que simplesmente se apossou de uma marca que tem um nome, que tem uma reputação no mercado e colocou. É óbvio que quando a gente fala de pirataria, né, algumas vezes o consumidor sabe que está comprando um produto pirata, mas não está disposto a pagar o preço pelo produto original, né? Então, quer dizer, a pessoa está ciente que está comprando um produto cuja qualidade pode ser inferior, mas ele quer aproveitar do status, por exemplo, que aquela marca oferece, né? Aí eu acho que você vê uma questão antiética de ambos os lados, né? Tanto aquele que vende um produto pirata quanto aquele que compra, né? Ele não está pagando o preço que... E outra coisa, se existem outras marcas e outras no mercado que não tenham tanto status assim, né? Qual seria a necessidade disso? Mas enfim, isso fica com cada um, né? Cada um com suas decisões, mas seriam essas questões éticas e várias outras, por exemplo... a gente sabe hoje que alguns consumidores são mais vulneráveis que os outros, porque sofrem de transtornos como compra impulsiva e compra compulsiva, que são duas coisas diferentes. E né, é difícil, né, quando você fica lidando com compulsões, né? Por exemplo, fumantes, né, pessoas que têm problema com álcool, né?
o Estado, inclusive, ele intervém, né, para tentar diminuir esses comportamentos de consumo prejudiciais à saúde e que, inclusive, vão causar um problema social, né? Porque essas pessoas vão precisar de um tratamento, o tratamento muitas vezes de saúde ele é público, né? E eles vão estar aí gastando gasto, tendo gasto, a sociedade vai estar gastando com esses indivíduos, né? Para tratar esses indivíduos e são transtornos relacionados ao consumo. Quando a gente fala de compra impulsiva, compra compulsiva, a gente fala do fumo, né, o excesso de fumo, né, então a gente está falando aí da bebida, próprio consumo de drogas, enquanto a gente não tem legalizado no país, acaba também fomentando o crime. Então, tudo isso são consequências prejudiciais aí relacionadas ao consumo mesmo, né? Então, a gente tem que repensar aí como que nós, pesquisadores de comportamento do consumidor, podemos ajudar, né? E como que a gente pode formar aí profissionais de marketing mais éticos, né? Tanto com o consumidor quanto com a população em geral, tá? E aí, só para vocês pensarem aí, cada um com seu cada um, né? Cada um tem seu sistema de crenças, aquilo que acredita, aquilo que pensa, suas opiniões, né? Se o conhecimento científico do comportamento humano possibilita que profissionais de marketing antiéticos explorem nossas vulnerabilidades, vocês acham que isso pode acontecer? Aí como é que a gente pode evitar isso? Uma outra questão é, será que a ética no marketing é só relacionada às empresas? Será que a gente também não tem que pensar numa ética relacionada ao consumidor? O que seria o comportamento ético do consumidor? Então, assim, a gente queria trazer essas reflexões porque a gente está numa sociedade, né? A gente tem que pensar como todo, né? E não só nos seus objetivos individuais. Não é que você tem que abrir mão deles, mas vamos tentar, né? Adequar os nossos objetivos individuais ao que seria ideal, ou pelo menos o que causaria mais bem-estar na sociedade, né? Então serve aí essas reflexões na tentativa de formar aí pesquisadores e profissionais mais éticos, né? E até consumidores também, né? Então, nessa seara, né, a gente tem que pensar na importância das questões éticas, né, que vão envolver benefícios ou danos relevantes a pessoas, né, até que ponto que eu estou fazendo, que eu estou oferecendo é danoso, né, à população, inclusive o governo, né, vem ajudando aí, vocês veem que, por exemplo, propaganda de cigarro hoje não pode passar durante, né, de manhã, cedo, né, é bem restrita a propaganda de cigarro, né? Coisa que antigamente as crianças viam durante um programa infantil, por exemplo, né? Hoje você já vê que já é meio que banida as propagandas de cigarro, relacionada a álcool e essas coisas, porque você tem que lembrar que você tem crianças, adolescentes em formação aí, né? E as questões éticas também podem aumentar ou controlar o egoísmo, né? Quando você pensa só nos próprios interesses e esquecem aí que a gente vive no mundo, né? Nós somos uma sociedade, né? Alguns autores, inclusive, nos chamam, depois da globalização, de aldeia global, né? Então, assim, vamos pensar também nós como os indivíduos inseridos numa sociedade, num mundo que tem recursos escassos, né? Então, o grande dilema ético é, será que eu devo rebaixar meus valores para obter vantagens ou eu mantenho meus valores e tento adequar, né, a minha conduta profissional a esses valores, né? Pensem bem, né? E levem essa reflexão. Espero que vocês levem essa reflexão até o final desse curso, porque a gente vai ter acesso a várias informações aqui. A gente vai conhecer mais sobre o comportamento humano, principalmente sobre o comportamento de consumo, mas esse conhecimento ele pode ser usado tanto para o bem, vamos dizer assim, né, quanto para o mal. Qual que é o seu posicionamento quanto pesquisador e quanto profissional de marketing acerca disso, tá? E do que você vai encontrar na vida, né? Então, as diretrizes para você buscar um comportamento mais ético, né? É basear-se sempre em considerações imparciais, seguir códigos de conduta, né? De preferência éticos, né? E buscar sempre o aperfeiçoamento moral. Ah, professora, mas como que eu faço isso? Eu gosto muito de ler, tá? Eu acho que a leitura ajuda muito.
você abrir sua mente, né? Abrir seu senso crítico aí, pensar, refletir, te leva a refletir, né? E te ajudar aí, de repente, no seu aperfeiçoamento moral. Existem grandes filósofos que tratam disso, existem hoje intelectuais, até de fácil acesso às pessoas. Se você jogar hoje ética, com certeza vocês vão ver vários intelectuais no YouTube, enfim, de várias, Facebook, Instagram, etc, né? Então é o senso crítico, né, gente? Não está lendo qualquer coisa, né? Você não concorda com uma coisa, deleta aquilo, né? Vamos ler. Achar, ou ler, ou escutar, ou assistir coisas que realmente fazem que você sinta esse aperfeiçoamento moral. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, teve um livrinho que eu li, que eu gostei muito, sabe? Ele chama O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Não lembro agora quem é o autor, como eu falei, eu li quando eu entrei na faculdade, lá com 18, 19 anos. Ele é um livrinho bacana para a gente começar a pensar nisso, né? Ele vai fazer, são ensaios sobre, como eu falo, o pequeno tratado das grandes virtudes humanas. E é um livrinho bacana, tranquilo de ler, legal. E existem vários outros, né? Livros voltados para a ética um pouco mais pesados, de vários filósofos, enfim. Fica aí um convite, né, para vocês ao aperfeiçoamento como pessoa, ter acesso a outras opiniões, né, de um senso, sempre de um senso crítico, avaliar aí o que é aplicável ou não para a vida de vocês e para a melhoria do mundo e da sociedade como um todo, tá? Então fica aí, ó, além do pequeno tratado das grandes virtudes, esse livrinho, que é um livro bacana, Vida Ética, os melhores ensaios do mais polêmico filósofo da atualidade, desculpa, que é o Singer, tá? Também um livrinho bacana de se ler para a gente refletir aí. E aí, vamos pensar então um pouquinho, falando de ética, a gente não pode esquecer da nossa casa, né? O mundo que a gente vive, né? A gente vive num mundo de recursos escassos, vocês já escutaram isso várias vezes, tá? Então, por que a gente tem que preocupar com o meio ambiente, né? Por que a gente tem que começar falando pelo meio ambiente, né? A gente tem que o quê? Compreender processos, né? Processos de compra, de como que é o consumo como um todo, né? Como que é a produção, a distribuição disso, né? Onde é que está sendo fabricado o que eu estou consumindo? Né? Tem alguém sendo escravizado? Como que está sendo o descarte, a poluição? Como que o consumo contribui para a poluição do planeta? Né? Com a degradação do planeta? Tá? Então, é compreender os processos, como que as coisas são fabricadas, entregues, né? E distribuídas até chegar nas nossas mãos. Identificar tendências aí de consumo e antecipar aí ameaças e oportunidades. Tá, dentro dessas tendências. E pensando sempre numa forma, né, gente, de tentar poupar a nossa casa, né? Porque vai acabar, né? E se não acabar, nossos netos, nossos bisnetos, enfim, as próximas gerações vão sofrer isso, né? É por isso que o discurso da sustentabilidade hoje, e o estudo e o discurso, ele é tão importante, né? Que é uma forma da gente aprender a gastar os recursos naturais de uma forma consciente, pensando nas gerações futuras, né? Porque a gente nunca consumiu tanto recurso natural igual nos últimos anos, né? O avanço da industrialização trouxe como efeito colateral uma degradação do ambiente, né? E de uma forma extremamente acelerada. E aí, nós vamos continuar com isso até o mundo acabar, até acabar os recursos naturais, né? Como que fica isso? Tá? Então, eu trouxe uma reflexão e trouxe um vídeo para vocês, né, terem uma visão crítica sobre isso. Existe alternativa para esse consumismo que é prejudicial tanto para o meio ambiente quanto para o próprio consumidor, né, que pode se endividar, pode acabar sofrendo de males relacionados ao consumo, como compra impulsiva, compra compulsiva, né? Além de tudo, mesmo que a pessoa tenha um consumo considerado saudável, né, que não é um transtorno, dependendo dos padrões de consumo, ela está assim, né, lotando de lixo o planeta, está acelerando a degradação do planeta, está, né, acelerando a degradação do meio ambiente, né? Então vamos ver, vou passar um videozinho para vocês agora que discute sobre esse tema, especificamente sobre esse tema, e que aponta, né, uma possível saída para esse padrão de consumo exacerbado que é tão característico da nossa sociedade. Então, vamos lá. Some people want to buy a car.
Some people dream of being homeowners. Some want to travel the world. Others want to buy new clothes every month. And some people just want to buy. We used to focus on satisfying our needs. That was the norm. But we live in a culture that's transformed everything into excess. An excess that doesn't seem very natural. My next guest is a 33-year-old man who spent over $100,000 on cosmetic procedures to look like Justin Bieber. But how did this happen? For industrialization to succeed, it had to not only produce an abundance of goods, but also an abundance of demand. Since then, people were encouraged to buy more than necessary. With growing competition between industries, there was a boom in the fields of advertising and marketing. The more you tell, the more you sell. At the same time, the credit industry was born, and the buy now, pay later mentality made people live in constant debt. Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Could lead to a comfortable lifestyle. To be a winner, you had to have a suburban house, white picket fence, 2.5 children, fully stocked refrigerator, and, of course, a car. Johnny be good. The advertising industry realized the growing individualization of people's lifestyles and targeted specific desires by focusing their attention on niche markets and mentalities. I'm a vampire, babe. Sucking blood from the earth. In the 90s, a new wave of environmental consciousness sparked awareness about the risks of overconsumption. Sucking blood from the earth. But it seemed like no one really listened. New manufacturing techniques and cheap labor boosted production volume even further, turning everything into disposable stuff. Digital technology was evolving faster than ever, and having the newest stuff became a marker of status and success. Consumption became consumerism. Oh my gosh! Mass media began talking about the negative symptoms of excessive shopping. We suddenly lived in a reality where consumerism left people in a permanent state of anxiety. Thanks, Jack. The consumer cycle is a feedback loop where both the industry and the consumer have their own share of responsibility. And it's not shopping green that will make it okay. In the past 3 decades alone, a third of the Earth's resources were consumed.
process of self-destruction. Literally. The world is desperate for alternatives. A new consumer mentality, the sharing economy, prioritizes access over ownership. You no longer have to buy something in order to enjoy it. And while the sharing economy seems like a path forward, it doesn't actually reduce our desire to consume. It simply reduces ownership. Every ad carries the message, buy this and be happier. But those messages are an illusion. Isn't it time to wake up already? Every change needs to start somewhere. But in this case, the change has to happen within your conscience. From now on, before giving in to just any consumer impulse, try to break the logic that's been implanted in your mind. Do you really need this? And can you pay for it? Aren't you just wanting to belong or affirm your personality? Do you know the origin of this product and where it goes after you dispose of it? Aren't you being deluded by advertising and branding? But most importantly, do you think this purchase harms the planet? And how many of these purchases do you think the planet can really support? Low-sumerism. It's being more conscious and consuming less. It is three simple attitudes that, together, can trigger huge impact. It is always thinking before you buy. It's finding alternatives with lesser impact on natural resources, such as trading, fixing, and making. It's living only with what's really necessary. Low-sumerism is a movement that has to be put into practice now. Because the world can't wait anymore. Actimel, pequeno passo para a sua rotina, grande passo para ajudar sua imunidade. Foi-se o tempo em que Por falar em consumismo, né? Uma propaganda. After all, Earth is our home, not a giant shopping center. Consumerism is an outdated mentality that we will soon be ashamed of. By becoming low-sumers, we have a chance to change the future. And that change needs you. Então, gente, esse vídeo foi produzido pela Box 1824, que é uma agência de publicidade, uma agência de pesquisa de mercado,
que estuda tendências de comportamento na faixa de 18 aos 24 anos, que é a faixa que mais influencia jovens, pessoas mais jovens que elas e também mais velhas, tá? Então é uma empresa de pesquisa de mercado, vem de pesquisa de mercado, e esse vídeo foi baseado nas pesquisas que elas realizam sobre tendências comportamentais no mundo, né? Esse termo parece que foi criado por eles, consumerismo, ou de algum movimento lá de fora, e traz essa ideia, né, de como que a gente pode diminuir o consumo, tá? Então, voltando às abordagens teóricas de comportamento do consumo, lembrando só que a gente tem uma forte dominância, né, das abordagens que buscam influenciar o consumidor, tá? Nós temos também o que a gente fala de abordagem intercultural, que estuda como que diferentes culturas impactam o comportamento de compra, e por fim a abordagem pós-moderna, que vem com toda uma crítica aos efeitos do consumo para o ser humano, para a sociedade, para o planeta, tá? E quais seriam as aplicações gerenciais do conhecimento do comportamento do consumidor, né? Segundo o Peter Walson, daquele livrinho lá que eu deixei para vocês, o sucesso das estratégias de marketing vai depender da compreensão de 5 áreas básicas que compõem, né, o processo de administração de marketing, que seria a análise do ambiente, né, que é quando a gente busca informações em qual características do ambiente que o consumidor está inserido, a pesquisa de mercado, na segmentação do mercado para a escolha do mercado-alvo, do público-alvo, no posicionamento e diferenciação do produto e, enfim, no próprio mix de marketing, que são os 4 P's, praça, preço, promoção e produto. No caso de produtos e no caso de serviços, praça, preço, promoção, produto, pessoas, processos e evidências físicas, né? Ou tangíveis, tá? Então, na resolução de problemas gerenciais, existem 3 etapas, então, para a gente tentar resolver, né, as demandas que surgem para a gente no nosso trabalho, né? A primeira parte desse processo para tentar resolver os problemas gerenciais que existem, né, nas empresas para o que se relaciona ao comportamento de consumo é obter informação para identificar o que? O problema ou a oportunidade de marketing, né? E aí, depois que a gente tiver informações, identificar qual que é o problema ou oportunidade, a gente vai ver quais que são as variáveis ou conceitos mais importantes do comportamento do consumidor que vai ajudar na resolução desse problema, né? E como que esses conceitos ou variáveis se aplicam ao problema que nós detectamos na primeira etapa. E por fim, entendido qual que é a variável, é personalidade, tamanho da família, a idade, ou o que é que vai influenciar, que vai ajudar a responder o problema, a gente desenvolve uma estratégia gerencial através da identificação das implicações gerenciais de cada conceito do consumidor, tá? E aí a gente encontra na literatura, né, acadêmica, vários modelos de comportamento do consumidor. Um dos modelos é esse modelo chamado modelo de estímulo, processamento, resposta, tá? Então, você tem um estímulo, você tem um processamento e tem uma resposta, tá? Que é do Keegan, Moriarty e Duncan, tá? Então, esse modelo vai mostrar o seguinte, que fatores externos, como, por exemplo, características do ambiente, a economia, a parte legal, né? Como que funciona, o próprio ambiente social, né, características da sociedade, grupo social, grupo de pertencimento, classe econômica, né, a própria demografia e alguns fatores situacionais, como o momento de compra, tempo disponível para essa compra, né, necessidade dessa compra, junto, quando tem esse risquinho aqui, quer dizer que junto com, né, informações sobre o mix de marketing, preço, praça, produto e promoção, seria então os estímulos de entrada, né, que estão presentes na sociedade, que são controláveis pelo profissional de marketing, no caso do mix de marketing, e que são incontroláveis para o profissional de marketing, no caso, características do ambiente na qual o sujeito está inserido. Isso tudo junto, né, seriam as entradas aos estímulos que vão provocar um processamento
interno na mente do consumidor, né, que já carrega consigo fatores externos como motivação, necessidades e desejos diferentes, né, atitudes, em relação a marcas e produtos, valores pessoais, estilos de vida próprios, juntamente com características do processamento como percepção, aprendizado e conhecimento, vão interagir, né, lá na caixa preta ou na mente do consumidor. Então, esses estímulos externos, né, provocam esse processamento que tem a ver com uma tomada de decisão e que vai ter como saída respostas cognitivas, afetivas e conativas, que seriam crenças, sentimentos e intenções de compra ou de não comprar, né? E comportamentos, que seria de consumir ou não, recomprar ou não o produto, tá? Então, é um modelo simples que vai falar vai colocar o processo de o comportamento do consumo como um processo de estímulos externos, tá? Que vão influenciar um processamento interno relacionado à decisão do consumidor, que terá como resposta, que dará certas respostas, tá? Que tem a ver com atitudes e comportamentos, tá? Que seriam crenças, sentimentos, intenções, e se compra ou não, se experimenta ou não, e se faz a recompra ou não, baseado no seu grau de satisfação, tá? Essa aula a gente vai falar um pouquinho dessa parte desse processamento, tá? Esse processamento de informações que a gente fala, tá? Nas outras aulas, nós vamos falar sobre processo decisório, que não está nesse modelo, a gente vai usar outro modelo, tá? A gente vai falar depois, na terceira aula, como já tinha explicado, das influências culturais e sociais no comportamento de consumo. Depois a gente vai falar sobre as influências pessoais, tá? E, por fim, as influências individuais no comportamento de consumo, tá bom? E sempre a gente vendo como que o mix de marketing pode ser, como que essas informações podem influenciar nas nossas decisões sobre o mix de marketing, né? E estratégia de marketing. Então, segundo Peter Olson, no livrinho que eu deixei para vocês, né, a estratégia de marketing, ela tem que estar permeada pelo conhecimento do comportamento de consumo, tá? Pelo conhecimento do meio ambiente na qual o consumidor, ou meio, né, na qual o consumidor está inserido, né? Então, seriam esses fatores externos aqui que a gente apresentou no modelinho do Keegan Moriarty e do Duncan, tá? E conhecimento sobre o afeto e cognição do consumidor, o que está nesse modelinho aqui, nessa parte de atitudes, tá? E processamento de informação congnitivo e afeto, ok? Para tentar entender como que esse comportamento se processa. Compreendendo esse conhecimento dessas três dimensões do consumidor, tem que estar sempre interligado e permeando a sua estratégia de marketing. Informações sobre essas três dimensões do comportamento do consumidor que vão direcionar qual que vai ser a sua estratégia de marketing, tá? Então, o consumidor como indivíduo, que é aquela primeira fase aqui, ó, desse que a gente mostrou aqui, ó, consumidores como indivíduo, tá? Eles tomam decisões, eles são decisores, né? Eles estão tomando cotidianamente decisões sobre o consumo, tá? Então, eles têm fatores internos de processamento, né, de cada consumidor, que esses fatores, esse processamento de informações vão originar ou vão, né, levar a respostas atitudinais, atitudes e comportamentais, tá? Então, a pessoa vai desenvolver uma atitude, um comportamento baseado nesse processamento, né? Só que esse indivíduo vai sofrer aí alguns estímulos internos, como os estímulos de persuasão. Mas vamos por partes, vamos entender essa primeira parte aí, que é o processamento de informações. Como que se dá o processamento de informações na cabecinha do indivíduo, né? Como que essa parte cognitiva aí, como que ela funciona? O que é que está inserido no processo de informações
quando você recebe a informação do meio externo. O que acontece na sua cabeça, tá? Eu coloquei dentro de sala, pedi para o pessoal identificar quantas pernas tem esse elefante. Então, são uns minutinhos aí para vocês contarem e pensarem quantas pernas tem esse elefante. Tá? Algumas pessoas vão perceber 4 pernas. Outras pessoas vão perceber 5 pernas e outras pessoas, se duvidar, até mais pernas, tá? Por quê? Por que eu estou mostrando isso para você? Isso é um desenho da Gestalt, uma linha da psicologia, tá? Que mostra que as pessoas, elas processam informações de forma diferente. No caso aqui, a percepção. Elas percebem um estímulo de forma diferente. Enquanto algumas pessoas viram 1, 2, 3, 4 pernas, tá? Na verdade, desculpa, essa aqui é a quarta. Enxergaram entre os espaços, outras pessoas identificaram 1, 2, 3, 4, 5. Se você for contar pelos pezinhos, 1 pé, 2 pé, 3 pé, 4 pé, 5 pés. Tá? Algumas pessoas viram 5, algumas pessoas viram 4, porque contaram pela perna, foi o meu caso. Eu procurei as pernas, tá? Tipo como se fosse o prolongamento do corpo. Algumas pessoas foram aqui embaixo contar os pés, tá? Então, isso é um exercício, ele é proposital, essa figura, para simplesmente para mostrar que as pessoas processam informações de forma diferente, tá? E isso aí vai ter a ver com como que isso é processado na sua mente. Algumas pessoas vão usar uma heurística de olhar os pés, outras vão o próprio prolongamento das pernas, tá? E realmente isso pode causar ilusões de ótica, né? Não é ilusão, na verdade. Você, dependendo de onde você vê, você vai contar um número diferente de pernas, sim, tá? A estratégia que você usa. Vou olhar por onde a perna vem, né? O prolongamento do corpo, ou eu vou contar os pezinhos lá embaixo, tá? Não tem resposta certa, ok? Então, esse aqui é um modelo do nosso processo de percepção. Tá? Nosso processo de percepção, segundo alguns autores, ele se dá dessa forma. Tá? Você vai ter uma influência do envolvimento que você tem com aquilo que você está vendo ou percebendo, né? Seja cheiro, aquilo que está sendo captado por algum dos seus 5 sentidos. Tá? E você também tem um processo de memória. Tá? Então, esses 2 fatores, eles são correlacionados, um vai influenciar o outro, tanto o nível de envolvimento que você tem com aquilo que você está percebendo, quanto aquilo que você tem armazenado na sua memória, tá? E esses 2 processos cognitivos aqui vão entrar em contato, né, com a informação que está entrando por um dos seus 5 sentidos. E as etapas dessa entrada de informação seria a exposição a um estímulo, tá? A atenção para o estímulo que você foi exposto, porque hoje em dia a gente é exposto a tanto estímulo, nem todos a gente presta atenção. E, por fim, a compreensão desse estímulo. Então, veja bem essas setinhas aqui. O seu envolvimento e a sua memória vai estar o tempo todo interagindo com esses processos de exposição, atenção e compreensão. Tá? E a partir disso aqui, você vai ter como sair da percepção, ou as avaliações, sentimentos e comportamentos advindo dessa entrada de informação aqui. E é isso que a gente vai ver essa aula. Tá? Esse é o modelo de processamento de informação pelo consumidor. O que seria o envolvimento, que é esse primeiro quadradinho aqui que a gente vai ver agora? O que seria o envolvimento? Qual que é o conceito de envolvimento do consumidor? É a importância ou o interesse relacionado com bens, serviços ou ideias. É quando você percebe um produto, tá? E a importância ou interesse que você tem naquele produto, naquela categoria de produto, tá? Vai influenciar em todos esses outros fatores aí, exposição, atenção e compreensão, tá? O seu envolvimento ele pode ser situacional, quer dizer, você está mais envolvido com uma categoria ou com um produto, devido a uma situação, por exemplo, seu carro, seu computador estraga, seu celular, isso vai fazer com que você esteja mais envolvido com esses produtos, porque você tem um problema, é situacional, ou ele pode ser duradouro, é simplesmente um interesse, uma importância que você vê em algo que é duradouro, é um gosto seu, tá? Então, por um exemplo, tem mulheres que adoram maquiagem, né, meninas? São altamente envolvidas com maquiagem. Tudo do mundo de maquiagem, presta atenção, tem um envolvimento maior. Outras meninas estão envolvidas com sapatos, né? São loucas com sapatos, principalmente dependendo até um tipo, um estilo de sapato próprio, né? Os meninos aí, tem meninos que gostam, tem um envolvimento duradouro com automóveis,
né? Tem gente que é com computador, tem gente que é com celular, tem gente que é com joguinho, né? Tem gente, os gamers têm um envolvimento duradouro com jogos, por exemplo, né? Balada, né, gente, na idade de vocês aí, né? Eu, ultimamente, estou num envolvimento duradouro com eletrodoméstico, né? Que nessa quarentena ninguém merece, né? Eles estão salvando a vida aí, tá? Então, eles podem ser situacionais, quando você tem aí uma necessidade, tá? Né? Nós estamos em quarentena, estou precisando de um tanto de coisa para me ajudar aqui no serviço de casa, né? Porque eu estou sozinha. Então, ele é situacional. E temos aquele que é duradouro, algo que você tem uma relação, chama a sua atenção, te gosta, te dá prazer, qualquer coisa do tipo. Ok? Às vezes até por causa da sua profissão, né? Você tem um interesse. Eu adoro livros, né? Isso tem a ver um pouco com a minha profissão. Livros, artigos, qualquer tipo de literatura. Tá? E qual que é a importância e implicação do envolvimento do consumidor para compreender o comportamento de consumo? Tá? É porque os efeitos do envolvimento mais elevado, né, do consumidor inclui uma maior profundidade no processamento de informações, tá? Desperta um interesse maior, porque a pessoa já tem esse envolvimento prévio, né, esse interesse prévio, e a ampliação do processo decisório. Então, a pessoa pode buscar mais informação, porque ela está mais envolvida, né? Ela pode estar mais certa nas decisões, diminuir a incerteza, porque ela tem um envolvimento maior, que vai levar a um conhecimento maior de determinado produto, marca, categoria, tá? Então, esse envolvimento vai ter uma relação com o processo de decisão do consumidor, tá? E aí o profissional de marketing é interessante que ele conheça o nível de envolvimento, né, do seu público-alvo, dos seus clientes, para poder até mesmo segmentar o mercado baseando em envolvimento. E como é que a gente mensura esse envolvimento? A literatura acadêmica tem várias, a gente chama de escalas. Escalas são instrumentos de mensuração de algo intangível, como, por exemplo, o envolvimento, né? Não tem como você olhar para a pessoa e saber de cara qual que é o envolvimento. Então, você pergunta para ela, tem uma escala, por exemplo, desses autores aqui, Srinivasan e Hatchford, tá? Uma escala antiga de 1991, mas que dá conta do recado, tá? Então, você pode fazer perguntas, fazer uma pesquisa de mercado, né? E ver quais características as pessoas que têm grande envolvimento têm e de baixo envolvimento, tentar achar um segmento, né? E transformar aquilo no seu público-alvo, né? Por exemplo, você pode perguntar, eu tenho um grande interesse em automóveis, saber qual é o envolvimento em automóveis. Aí o cara, né, o consumidor, a consumidora vai marcar aqui. Se ele discorda totalmente, vai marcar número 1. Se ele discorda parcialmente, número 2. Se ele é neutro, não tenho. Eu tenho interesse, mas nem é tão grande assim em automóveis, ele marca o 3. Se ele concorda totalmente com essa frase, eu tenho um grande interesse em automóveis, ele vai marcar o 4. E se ele concorda totalmente, quer dizer, uma pessoa que está realmente envolvida, vai marcar 5, né? E aí, para cada perguntinha dessa, vai ter esses numerozinhos aqui na frente, e ele vai marcar o quanto que ele concorda ou não com cada afirmação dessa. Isso é uma escala tipo Likert, né? Eu tenho um grande interesse em automóveis são fascinantes, eu tenho uma necessidade compulsiva em saber tudo sobre automóveis, eu sou maluco por automóveis, eu gosto de corrida de automóveis, eu gosto de conversar sobre automóveis. A pessoa que marcar aqui 4 e 5 para tudo isso, com certeza isso aqui vai dar, você pode fazer uma média, né? Vamos supor que a pessoa, na média de todas essas perguntas, a média seja 4,5, a pessoa que respondeu e teve uma média 4,5, com certeza ela tem um grande envolvimento com automóveis, né? Agora, a pessoa que é tipo eu aqui, eu tenho um grande interesse em automóvel. Não, pouquinho só. Automóveis são fascinantes. Tá, 3. Eu tenho necessidade compulsiva. 1. Tem nada de compulsiva sobre automóveis, não. Só procuro quando eu quero comprá-lo. Não, também não sou maluca como automóveis, não. Eu gosto de corridas automóveis? Um pouquinho. Eu gosto de conversar sobre automóveis? Não, definitivamente não. Tá? Então, se eu somar aqui 3 mais 2, 5, 6, 7, 8, 9. Dividido por 6, vai dar aqui 9 dividido por 6, 1, alguma coisa. Ou seja, com certeza não tem envolvimento tão grande em automóvel. Né? Quem marcar aqui 4, 4,5, lembrando que 3 é neutro. Então, de 3 para baixo, o envolvimento é pouco, de 3 para cima, o envolvimento é grande. Obviamente, quando maior essa média, maior o envolvimento. Tá? E aí você pode segmentar seu público entre pessoas que se interessam bastante por automóvel, tem muito envolvimento e não se interessam. Tá? Por exemplo.
E aí, o que essa informação pode te ajudar? Tá? Como que você venderia automóveis para cliente com baixo envolvimento? Né? Você teria um esforço muito maior, a pessoa não se interessa muito por isso. Provavelmente você ia ter que dar mais informações, né? Mais argumentos, né? Para convencer que a marca X ou Y é melhor do que a Y e a Z. Porque a pessoa que ela gosta, ela está muito envolvida, ela conhece aqui, ó. Gosta de corrida, gosta de conversar. Essa pessoa tem informação, né? Então ela conhece melhor, ela está mais envolvida com a categoria, com certeza é mais fácil de vender, tá? Provavelmente, pelo menos. Ok? Então, a próxima etapa do processo, a gente já viu aqui, então, a questão do envolvimento, tá? A próxima coisa que a gente vai ver é a exposição, tá? Então, a gente já viu como que o envolvimento é o que é envolvimento, agora nós vamos ver como é que esse envolvimento pode influenciar em todo esse processo e vamos começar pela exposição. A primeira etapa, então, do processamento de informações é a exposição ao estímulo físico, né? E a captação desse estímulo para algum dos órgãos dos 5 sentidos, né? E o que vai influenciar essa exposição? A proximidade física, que vai permitir que um ou mais desses sentidos sejam ativados. Não adianta nada você pôr um outdoor lá longe, eu não enxergo, eu não vou processar a informação daquilo. O negócio está lá longe, eu não estou nem enxergando direito, né? E os consumidores, eles vão ser influenciados pela exposição à comunicação mercadológica, aos anúncios, ao posicionamento do produto, enfim, tudo aquilo que tem a ver com o processo lá, o Czinho ou o Pzinho de promoção, tá? Então, estar em exposição é tornar a existência percebida, tá? E nós temos 2 tipos básicos de exposição. A exposição seletiva, que é quando o indivíduo tem capacidade de escolher ao que querem ser expostos, né? Exemplo aí é o anti-spam, quando você ativa, né? O zapping, quando você desliga, por exemplo, um rádio quando está passando propaganda que você não quer escutar. Quando você troca a televisão, quando tem comercial, você não está querendo assistir. Então, é uma exposição seletiva. O indivíduo escolhe aquilo que ele quer ser exposto. E um outro tipo é a superexposição, tá? Superexposição é quando você vê tanto um estímulo que você se habitua àquele estímulo e para de percebê-lo, você para de processá-lo, tá? É muito comum esse fenômeno quando você tem desgaste da propaganda. Aquela propaganda, ela passa tanto que, por fim, você parou de percebê-la. Você, às vezes, percebe na primeira e na segunda vez que você a vê. Depois, você não percebe mais. Uma outra coisa que pode acontecer é o seguinte, tem tanta propaganda num intervalo X que você não presta atenção. Seu cérebro é assim, ó, eu tô aqui para ver esse filme. Parou, começou a propaganda, você nem... Vocês viram quando eu tava passando ali o vídeo? Eu nem vi qual propaganda que pulou ali no vídeo. Porque eu não estou interessada naquilo, eu quero ver o vídeo, eu estou de saco cheio desses pop-up, não quero, me cansa, beleza. Então, essa superexposição, às vezes você abre uma página de internet, tem tanto anúncio que você nem vê, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso, que a superexposição leva ao desgaste, mesmo você não percebe mais, a exposição fica prejudicada. E a grande questão para nós profissionais de marketing é como aumentar a exposição no seu público-alvo, como chamar a atenção, como melhorar a exposição, tá? Como conduzir, então, o receptor, o consumidor, né, do estímulo a estágios mais avançados de percepção, tá? E aí tem alguns truques, né, para aumentar a exposição. Mudar formatos, né, diversificar mídias, escolher momentos e posições estratégicas. E esse aqui é o mais difícil, convencer as redes a exibirem menos comerciais, né? Porque as redes normalmente já têm lá o padrão delas. Mas aí eu gostaria de dar essa dica, escolher mídias, né? Que tenha menos comerciais. De repente é mais efetivo do que você colocasse o comercial ali no tanto de comercial. Tá? Pode ser que a superexposição faça que seu comercial não seja nem percebido pelo seu público-alvo, tá? E quem que falou isso não fui eu, né? Foi num artigo que, apesar de 1984, antigo ainda, a internet não estava tão avançada como hoje, seriam as dicas desse Allenby aí, nesse 6 billion down the drain. Ele faz exatamente uma crítica, né? A tanta propaganda para quê? O seu consumidor provavelmente não está nem vendo a sua propaganda. E aí ele dá dicas para aumentar a exposição do seu produto, da sua marca, no ponto de venda, tá? Outra coisa que pode ajudar é estudar as sensações, tá? O que é isso? É compreender como as pessoas reagem à exposição ou às informações sensoriais brutas. É buscar nas pesquisas o que elas estão explicando.
quanto os limiares de percepção das pessoas quando expostas aos estímulos, o que é que faça que aquele estímulo seja percebido ou não, a sensibilidade das pessoas à mudança de estímulos, tá? Tem muita literatura acadêmica sobre isso, o efeito do ambiente e principalmente estímulos subliminares, que é aqueles estímulos que a pessoa não percebe conscientemente, mas pode influenciar no comportamento de compra. Por exemplo, em uma pesquisa na Europa, notou-se que no dia que se tocava música francesa, as pessoas levavam mais vinhos franceses. No dia que se tocava música alemã, as pessoas compravam mais vinhos alemães. Tá? E depois perguntaram às pessoas se eles perceberam a música, eles falaram que não. A música estava lá, só que a pessoa estava prestando atenção em outra coisa. Mas inconscientemente, aquela música induziu as pessoas a escolherem vinho francês no dia de música francesa e vinho alemão no dia de música alemã, tá? Obviamente, no país europeu, né, gente, você tem, né, o pessoal está mais acostumado a tomar esses tipos de vinho, né? Então, esses estímulos subliminares também, entender como eles operam na mente do consumidor pode ajudar as pessoas, ou o profissional de marketing, a entender, aumentar ou diminuir a exposição, né, ou pelo menos a percepção dos estímulos que estão sendo expostos, tá? E aí você vai aplicar esse conhecimento no desenvolvimento e implementação da sua estratégia de marketing, tá? Principalmente aquelas relacionadas à exposição, ok? Funciona mais ou menos assim. E como você então... Aí a gente brincou na sala de aula, né? Eu perguntei para vocês qual que é a sua reação, como é que você vai entender essa sensação? Simples. O que vocês sentem quando escutam aquelas propagandas de bairro tipo matraca? Aquele cara que sai batendo aquela tabuazinha, fazendo aquele barulho, né? Chamando as pessoas para comprar biju. Eu lembro muito do biju. Para mim, sinceramente, não irrita porque virou uma coisa saudosa. Me dá uma saudade porque você não tem mais isso hoje, né? Mas há um tempo atrás poderia incomodar, não lá vem esse barulho chato, né? É o tio do ovo, né, que os alunos falaram em sala de aula, né? É uma dúzia, 30 ovos por 10 reais, 30 ovos por 10 reais, vamos aproveitar, né? Irrita um pouco, né? Principalmente dependendo do horário que você está estudando, etc. Né? O tio da pamonha, né? Pamonha fresquinha, olha a pamonha, né? Enquanto pode incomodar algumas pessoas, de repente para as outras pode trazer um sentimento gostoso de infância, pode causar salivação porque vai comprar pamonha, né? Não é muito meu caso não, mas as pessoas vão reagir de forma diferente. E entender essas reações pode ajudar o profissional de marketing a desenhar o estímulo, tá? Uma outra coisa que acontece, uma outra parte do processo de processamento, né? O processo de percepção, de processamento de informações, é a atenção, tá? O que é atenção? É a quantidade de pensamento focado numa direção determinada, tá? E ela tem duas características, foco e intensidade, tá? A sua atenção ela pode ser difusa ou focada, tá? Quando você foca numa coisa só, a minha aula, por exemplo, ou difusa, se vocês estiverem me escutando aqui, brincando no WhatsApp, tá? E intensidade. Você pode prestar muita atenção, como você pode prestar pouca atenção em determinado estímulo, tá? Lembrando que isso aqui pode ser manipulado por estímulos de marketing, tá? E lembrando também que isso aqui é limitado, tá? Se você estiver cansado, por exemplo, é difícil você manter, isso vai influenciar essas duas características. Se você estiver alcoolizado, a mesma coisa, tá? Cansado, alcoolizado, com fome, tá? Dificulta um pouco o nosso foco e intensidade da atenção, tá bom? E os tipos de atenção, a gente pode falar de uma pré-atenção, de uma atenção voluntária e uma de atenção involuntária, tá? A pré-atenção é um estado de alerta que você fica, tá? Porque é baseado em algum tipo de necessidade, tá? Você fica atento, vamos dizer assim, tá? A atenção voluntária é aquela que você volta o seu pensamento, o seu foco para alguma coisa, você escolhe aquilo, né? É quando, por exemplo, você está procurando alguma coisa na gôndola, né? Você está procurando, você está atento ali na marca que você quer achar na gôndola. É atenção involuntária. E você tem a atenção involuntária, que é quando, por exemplo, um estímulo, um barulho alto, alguma coisa chama a sua atenção sem que você quisesse, como essa palma que eu acabei de dar, tá? Isso pode te assustar, pode te voltar, se você estiver disperso, aquilo te faz, opa, o que é isso? O que está acontecendo? Tá? Isso chama atenção involuntária.
ok? Nem sempre é agradável, né? Só lembrando que a atenção involuntária nem sempre é agradável. Ela pode ser agradável, por exemplo, quando você está passeando num shopping ou numa rua e escuta um som agradável que não era esperado, uma pessoa tocando uma flauta, um saxofone, enfim, tocando instrumento ou cantando, aquilo chama a sua atenção, tá? É uma atenção involuntária e é prazeroso, diferente quando você bate uma palma, dá um assovio, grita, enfim, uma buzina, né? Você assusta e não é legal, né? Então, isso aqui já... Alocação ou capacidade cognitiva a um objeto ou tarefa tal que a informação seja processada conscientemente, tá? É outra definição de atenção. É quando você joga sua capacidade cognitiva para algo ou para alguma tarefa, tá? E você tem que ter consciência disso, tá? Ela não é inconsciente, ela é consciente, tá? E um maior envolvimento ou tarefas mais complexas vai chamar mais sua atenção. Lembra que envolvimento é interesse? Então, obviamente, se você está mais interessado em determinado tópico, você vai dar mais atenção a isso, tá? E às vezes uma tarefa complexa. Porque quando a coisa é muito fácil, muitas vezes você nem liga muito. Mas quando é algo que te desafia cognitivamente, pode ser que isso também chame mais sua atenção. E a atenção, ela vai ter determinantes pessoais, tá? As necessidades, por exemplo, quando você tem alguma necessidade fisiológica, ela vai influenciar muito sobre os estímulos que recebem atenção. Então, se você está com fome, por exemplo, você vai prestar muita atenção em estímulos que lembram comida. Quando você está com sede, tá? Provavelmente você vai perceber mais no ambiente estímulos que lembrem bebida, que lembrem água, etc. Tá? Então, as necessidades... Banheiro, então, nem se fala. Você acha o banheiro em qualquer lugar quando você está apertado. Tá? Porque qualquer tipo de necessidade fisiológica, e aí a gente está falando de fome, sede, sono, sexo, necessidades fisiológicas mesmo, banheiro, tudo isso é necessidade que advém do seu corpo biológico, orgânico, tá? Elas vão influenciar fortemente a sua atenção, ok? As atitudes, né? Quanto mais receptiva a informação, quanto mais você gostar daquele tipo de informação e que quanto mais a informação melhorar suas crenças e de encontro às suas crenças e atitudes, maior o seu nível de atenção. E as pessoas tendem a evitar informações que desafiem suas crenças, tá? Tendem a não querer prestar atenção naquilo que vai contra aquilo que você acredita, tá? Tem um nível de adaptação também, que é um determinante pessoal, que é quando uma pessoa adapta-se tanto a um estímulo que ele nem é mais notado, tá? A gente chama isso também lá na psicologia cognitiva de habituação, tá? É quando, por exemplo, você chega vai dormir num lugar novo, no hotel, na casa de alguém, você chega, você começa a achar todos os barulhos estranhos da casa ou do hotel, né? Aquilo porque você não está acostumado. Depois de alguns momentos, aquilo já passa a ser imperceptível. Você se habitua àqueles barulhos, tá? A mesma coisa, imagens, enfim. Então, você se adapta. As pessoas têm níveis diferentes de adaptação a estímulos. E aí, o estímulo deixa de ser notado, você deixa de dar atenção ao estímulo, tá? Você tem também amplitude de atenção, que é a quantidade de tempo que a gente consegue dedicar nossa atenção ao único estímulo. E isso é limitado, tá? Principalmente agora, nessas épocas de WhatsApp, mídia social e etc., as pessoas estão ficando menos tolerantes, menos pacientes para ficar focados, com a atenção focada no estímulo só, tá? Então, essa amplitude ela é limitada, a gente tem que ter cuidado com isso. A consequência é que quando você pensa em comercial, você tem que pensar em comerciais curtos, tá? Então, e quais são os determinantes de estímulo que aumentam ou diminuem a atenção do consumidor? O tamanho, infelizmente aqui, quanto maior, melhor, tá? Quanto maior o estímulo, mais atenção ele tende a chamar. A cor, tá? A cor pode aumentar o poder de atração de um estímulo. Por exemplo, vermelho e amarelo são cores que destoam, que chamam mais atenção. Tá? Sempre no nível dos olhos capta mais atenção do que estímulos em outra parte, tá? Da gôndola, por exemplo, da homepage, tá? E o canto inferior direito da página que chama menos atenção. Então, dificilmente você vai ver anúncios, né? Aqui, tá? Na verdade, aqui, né? Direita é aqui. Aqui. Desculpa, fiz errado. Sou péssima com direita e esquerda. Intensidade é o que eu coloquei aqui. Quanto maior, melhor, tá? Então, quanto mais intenso o estímulo, mais chama atenção. E o contraste, tá? Então, você vê que preto e branco, você percebe mais, por exemplo, que mesmo com a vermelha chamando muita atenção,
o preto e branco, quanto maior o contraste com o fundo, melhor, tá? As cores. Em países ocidentais, a atenção, ela segue uma direção, então você geralmente vai começar daqui e ir para essa direção aqui, seus olhos seguem isso pelo que a gente está acostumado na leitura. Em países ocidentais, que a leitura é o contrário, não. Tem países que o negócio, orientais, desculpa. Em países orientais que o pessoal escreve para lá e para cá e é o contrário, tá? Mas na maioria do mundo é isso mesmo. Estímulos com movimento chamam mais atenção, tá? Então, é até perigoso isso, né? Quando você está na estrada, o povo fica colocando catavento, biruta, né? Aquilo tende a chamar sua atenção mesmo. Tinha que ser até, eu acredito que mais regularizado, né? O isolamento, poucos estímulos num campo árido, quer dizer, quanto menos eu escrever numa tela de PowerPoint, maior a atenção de vocês, tá? Estímulos fora do comum ou inesperados atraem atenção, aquilo que não é esperado, tá? Vai atrair mais atenção. Porta-voz atraente. Voz atraente chama atenção. É impressionante. Esse povo de voz de aeroporto sempre é uma voz tão bonita, né? E alguns estímulos que já são altamente apreendidos, como a campainha, sirene, telefone, também chama muita atenção. Alguma coisa assim, é natural de você prestar mais atenção. O problema é que pode incomodar, né? Pode ser chato, né? Então tem que ter cuidado nisso aí. Tá? Então a gente viu como que a gente aumenta a atenção, né? Determinantes tanto da pessoa, que pode aumentar ou diminuir a atenção para os estímulos, e determinante do próprio estímulo mesmo, que esses aqui a gente pode manipular bastante, tá? Com nossos estímulos de marketing, tá? Então, para captar a atenção do consumidor, manipule os estímulos que atraem atenção, tá? E trabalhem com os seguintes, tentem trabalhar com os seguintes elementos: surpresa, sons não usuais, contraste, movimento, tamanho do estímulo e cor. Varie esses estímulos, tá? Porque dessa forma você vai ativar a orientação reflexa através de estímulos novos. A pessoa vai tender a olhar, é um reflexo, tá? Estímulos novos, surpreendentes, por exemplo, sinais de neon que simulam movimento, sons não usuais, né? E é isso aí que eu tenho como exemplo aí, ó. Olha a proporção, né? Um estímulo que dificilmente você não percebe, né? O tamanho, um túnel. Essa propaganda foi utilizada na Copa da Alemanha, né? Com certeza. Era de uma bola da Adidas, né? Tudo Adidas, tem Adidas para tudo quanto é lugar, né? Uma propaganda da Adidas. Vê se isso aí chama atenção. É o uso de um estímulo inusitado, né? Você não espera. Aí você olha na hora, tipo, o que é isso? Que confusão é? É uma bolsa. Até você entender que uma bolsa já prestou atenção. E como eu já tinha falado, sexo, né? Sempre chama atenção. Então, essa propaganda é rapazes ou moças, né? Como a gente brincou na sala, rapazes ou moças rezem para chover, né? Porque seco, outdoor é assim, molhado, outdoor é dessa forma, tá? Óbvio, né? O que é? Playboy, né? Anúncio da Playboy, provavelmente Dinamarca, tá? Compreensão. Compreensão é um outro fator do modelo que nós estamos estudando, né? E a compreensão é a atribuição ao sentido ao estímulo. Então, primeiro seu cérebro capta através na verdade, primeiro os órgãos dos sentidos captam, né, o estímulo que é enviado para o cérebro, né, aquela imagem, aquele cheiro, aquele odor, aquela sensação, né, pelo toque, enfim, qualquer um dos 5 sentidos, tá? E a partir da experiência, memória e expectativas, o cérebro vai dar uma compreensão, um sentido, um significado àquele estímulo, tá? E vai depender muito de fatores individuais e culturais. Individuais é da sua capacidade de compreensão, da sua memória, do seu processamento cognitivo, e culturais é o sentido que a cultura dá para aquele estímulo que você viu. Tá? Então, por exemplo, que eu dei aí, é um estímulo ambíguo. O que significa para vocês aí? Será que uma pessoa, sei lá, da área de humanas vai entender da mesma forma que vocês, da área de exatas, da área de gestão, esse estímulo? Tá? Então, é exemplo como que a cultura pode influenciar, será que um religioso, né, um religioso que de repente não tem uma informação formal, né, na área de exatas, vai entender da mesma forma que vocês? De repente é um raio que Deus mandou, né? De repente é um gráfico, não sei, vai depender da pessoa, da formação
cultural, né, em que contexto cultural essa pessoa está inserido, né? A mesma coisa, olha esse estímulo aí, ó. O que ele significa para vocês? Vocês acham que uma figura dessa ia fazer sentido se fosse apresentada, sei lá, ano passado? Vocês acham que ia ter sentido esse cartoon no ano passado? Tô falando da reabertura, né? O que é isso aqui? Um baldezinho de quê? Coronavírus. Talvez faça sentido hoje, né? Você consiga entender essa crônica, né? Mas será que ano passado esse estímulo aí faria sentido? Isso tem a ver com compreensão, né? O contexto cultural que nós estamos inseridos hoje nos ajuda a ver sentido nessa charge, tá? De repente, se a gente pudesse voltar no tempo e mostrar isso pro ano passado, né? Você não faria nem, se fosse possível, né? Mandar isso aí, uma mensagem para ser aberta no passado, não é possível voltar no tempo ainda, provavelmente não faria nenhum sentido, né? Que o coronavírus é um fenômeno desse ano, né? Então, um exemplo disso, da questão de compreensão, né? Muitas pessoas compreendem o preço como indicativo de qualidade, tá? Então, o preço ele pode ser utilizado para indicar qualidade quando existem variações reais e perceptíveis de qualidade entre marcas, né? Quando a qualidade real é difícil de ser julgada, isso aqui é muito comum, questão de serviços, né? Que serviços são intangíveis, então muita gente usa um preço como dica, né, de qualidade. Há grandes diferenças de preços e as marcas são familiares, então você consegue, você normalmente usa preço quando você tem essas, ou uma ou mais dessas situações aqui, tá? As pessoas, então, a compreensão, então, ela é influenciada, né? Você compreende o preço como indicativo de qualidade, tá? E, por fim, a última parte que nós vamos estudar é a memória, né? Alguns autores vão explicar a memória por esse esquema aqui, ó. Você tem uma codificação, você recebe o estímulo, você codifica aquele estímulo, né? Dá um significado para ele, armazena num desses 3 tipos de memória, que é sensorial, curto prazo e longo prazo, uma ou mais desses 3 tipos. E aí você tem a recuperação, que é a lembrança, que é recuperar desse repositório aqui, ó, aquilo que foi armazenado, ou seja, a lembrança. A recuperação é a recordação, tá? É buscá-la na memória, em alguma dessas 3, tá? De forma consciente ou inconsciente, é a informação, tá? Então, esse é um estágio da memória, tá? Então, para que o evento seja guardado na memória, várias informações são associadas, como som, imagem, sentimento, tá? Então, o nosso cérebro, ele funciona por circuitos, ele não funciona por áreas isoladas. Então, quando você recebe um estímulo, várias partes do seu cérebro são ativadas, tá? Então, você vai lá na parte que vai codificar aquele estímulo, entender o que é aquilo, né? Você vê, por exemplo, assim, essa figura aqui. Então, seus olhos captaram essa figura, tá? A professora está circulando ela aqui. E aí, isso vai ser enviado para o seu cérebro, isso vai ser codificado, né? O que é isso? Isso é um frasco, tudo, me lembra alguma coisa que eu já vi no passado, que é o perfume. Ok, isso é um frasco de perfume. Então, isso foi codificado, armazenado na sua memória e recuperado também de conceitos de perfume que você tem, imagem de perfume. Se você nunca tinha visto uma imagem dessa ou nada parecido, isso vai ser guardado na sua memória como perfume. Seja ela na sua memória sensorial, que tem a ver com sensações, a memória de curto prazo, que é aquela memória que é utilizada para resolver tarefas cotidianas e depois desaparece, tá? E a de longo prazo, que são as lembranças que vão ficar aí, que vão te ajudar a aprender e a sobreviver, tá? No mundo, ok? Todas ajudam, né? A sobreviver no mundo. Mas a de curto prazo, ela é bem curta, ela desaparece rapidamente, a de longo prazo fica, tá? Então, a memória vai afetar a exposição, a atenção e a compreensão, tá? E a memória também permite antecipar alguns estímulos, porque você já vivenciou aquilo no passado, que já está guardado na sua memória. Então, como eu falei, você tem a memória sensorial, a memória temporária ou de curto prazo e a memória permanente ou de longo prazo, tá? Os autores chamam de formas diferentes essas memórias, tá? Então, o que vocês têm que lembrar disso? Que a memória ela é limitada, tá? A memória temporária de curto prazo, eu já falei isso, ela é limitada. É o que você precisa de saber, por exemplo, igual, eu tenho que gravar essa aula para os alunos. Depois que eu gravo, ela some, tá? Ela serve para você fazer tarefas do dia a dia, tá?
Já a permanente, como que eu vou gravar esse PowerPoint e subir lá na minha página, ela é ilimitada. Porque eu já aprendi isso, eu sei como que eu gravo, isso está guardado na minha memória de longo prazo. Então, eu sei que eu tenho que ir lá no meu aplicativo no computador, ligar, abrir o PowerPoint, gravar, prestar atenção se tem uma barrinha verde embaixo que prova que está sendo gravado. Depois eu vou renomear, vou lá no YouTube e fazer o upload desse vídeo. Isso está na minha memória permanente. Agora, que eu preciso de guardar esse vídeo, vai desaparecer assim que eu fizer o upload para vocês, porque isso foi uma promessa que eu fiz, tá? Outra coisa é que é limitada a quantidade de informação que a gente consegue manipular de cada vez, tá? Então, a lei de Miller fala que a gente consegue memorizar 7 coisas, né, dígitos, por exemplo, de números, sequência de palavras, mais ou menos 7, podendo variar de 5 para 9, tá? Dependendo da pessoa, da capacidade de memória de cada um, ok? Então é por isso que era tão fácil gravar número de telefone antigamente e hoje é tão difícil. Porque antigamente os números tinham 7 números exatamente, tá? E hoje tem, sei lá, 9, 10 números, tá? Então eu sei até hoje o número da casa da minha mãe, tá? Porque eu cresci, eram só 7 números, ficou fácil, depois foi só colocar 3 na frente. Então, é um número que eu não preciso nem usar a memória do meu telefone, tá? Pela extensão. Isso é para tudo, tá, gente? Então, quando vocês forem pedir aí pro namorado, marido, marida, esposa, sei lá, quem pedir alguém para ir no supermercado comprar alguma coisa, não inventa moda, tá? É no máximo 4, 5 coisas, porque se você passar disso, a chance da pessoa esquecer é gigantesca. Faz uma lista, tá? Porque esse número vai variar realmente entre 5 e 9. Você consegue guardar na memória sequências entre 5 e 9, dependendo da capacidade da pessoa. 9 já fica difícil para a maioria das pessoas, tá? O autoenvolvimento também vai maximizar a capacidade de memória temporária. Então, quanto maior o envolvimento, maior a memória de curto prazo, tá? Ao contrário do baixo envolvimento. Se você não tem muito envolvimento, não tem interesse sobre alguma coisa, a tendência é você olhar aquilo e esquecer. Se você já tem um grande envolvimento, você vai prestar um pouco mais de atenção e aí e aí é mais provável que você tenha uma memória temporária maior, tá? E toma muito cuidado com a sobrecarga de informação, tá? Ela cansa, você pode entrar no que a gente chama de ego depletion, esgotamento do ego, aí que você não vai memorizar mesmo, tá? E o tempo necessário para transferir a informação para a memória também vai ser influenciado pelo objetivo do consumidor de reconhecer ou recordar uma tarefa. Às vezes ele simplesmente não quer, aquilo não é interessante para ele, não faz o mínimo sentido, tá? Às vezes ele precisa, como eu, por exemplo. Eu tô desde quarta-feira, que eu prometi para vocês, preocupada em gravar essa aula, porque eu prometi, tá? Então, isso não saiu da minha memória. Vai sair agora que eu vou gravar e fazer o upload. Yes! E gasta-se mais tempo para decodificar informações numa tarefa de recordação, tá? Então, você leva mais tempo para recordar, tá? Do que para aprender uma nova coisa e jogar ela para a memória, tá? Agora vocês entenderam porque é tão difícil fazer prova, né? É fácil assistir a aula, fazer a prova que é difícil, porque recordar... decodificar informação é mais difícil numa tarefa de recordação, tentar entender a informação. Tá? Por fim, então não era memória, o conhecimento do consumidor. Conhecimento do consumidor é a quantidade de experiência e informação de uma pessoa acerca de produtos e serviços. Tá? Quanto mais conhecimento o consumidor tem sobre algum produto, ou características de um produto, ou sobre marcas, tá? É mais fácil ele distinguir as marcas de forma mais apurada. Então, se você conhece muito de uma categoria de produto, por exemplo, tênis esportivo, é muito mais fácil para você distinguir as marcas. Ó, essa marca aqui de tênis esportivo, ela é assim, assim, assado. Essa aqui já é melhor, por exemplo, para correr. Essa aqui é mais cara, mas ela dura mais. Essa aqui é mais barata, mas a durabilidade talvez não é tão boa. Ou essa aqui é um bom custo-benefício, dura muito. E tem um preço muito legal, ele dura tanto quanto a marca Y, mas é metade do preço, por exemplo, tá? Então, quanto mais conhecimento que você tem, melhor, tá? É mais fácil distinguir marcas, tá? E há um conhecimento que ele é objetivo,
né, que é baseado em fatos e comprovações, e um que é objetivo, né? Às vezes um conhecimento de objetivo, subjetivo, ele pode ser, o conhecimento subjetivo ele pode sofrer mais vieses, tá? Mas não é que ele está errado, ele só pode ser mais influenciado, tá? E o conhecimento normalmente é adquirido por aprendizagem, tá? Educação e experiência, ok? E por fim, tem o esquecimento, a interferência, que as pessoas espelham. Eu vou ter que parar 1 minuto porque meus filhos chegaram. Filho? Então deixa a mamãe acabar de gravar a aula. Desculpem, tá? Pessoas esquecem devido à falha na recuperação, naquele processinho de codificação, memória e recuperação. As pessoas esquecem porque tem falhas naquele último processo que é o de recuperação, tá? E, enfim, a gente tem 2 efeitos, que é do item único, que ajuda na memorização, e da mensagem interrompida, tá? Acho que esse é o último slide, gente, desculpa aí a interrupção, tá? Hoje é domingo, eu tô gravando a aula, né? Domingo é dia da família, então você já viu, meus meninos chegaram da rua e vieram dar um oi aqui pra mamãe. Então, o esquecimento rápido que ocorre imediatamente após a aprendizagem também acontece em relação à propaganda, tá? Então, quanto mais recente e quanto mais a pessoa gostar da propaganda, seja por afeto, humor, algum sentimento, maior a probabilidade dela memorizar, tá? Então, a gente vai recordar melhor informação com a mesma qualidade afetiva do seu estado de humor. Então, se você estiver alegre, você vai lembrar mais de propagandas alegres. Se você estiver triste, melancólico ou de mau humor, você vai lembrar mais de propagandas sentimentais que fazem refletir e etc. Tá? Então, manipular o humor também, através da propaganda, pode ter um efeito de memorização grande. Daí eu lembrei que na aula vocês deram um exemplo de propagandas memoráveis, aquela propaganda do Pôneis Malditos, né? Porque ela tem, né, um componente de humor forte ali, de melhorar, de rir, é bonitinho, o pônei é bonitinho, né? Da Parmalat também, dos bichinhos da Parmalat. Teve alguém que lembrou dos ursinhos da Coca-Cola, né? Então você vê como é que essas propagandas elas se tornaram memoráveis, provavelmente porque tiveram uma qualidade afetiva bacana, né? Despertaram nas pessoas uma sensação bacana devido aos estímulos, nem que seja humor, como no caso do Pôneis Malditos, né? Não é esperado que uma picape, cabine dupla, né? Você zoe com ela, falando dos pôneis malditos, né? Que isso era porque em vez de ter cavalo, a picape tinha pônei, né? Enfim, e fica memorável a propaganda. A Auricedina com aquela música gostosa de ninar, né? Dorme, dorme, menina, com a Auricedina. Remete um pouco à infância. E aqueles outros exemplos vocês colocaram lá que eu achei muito legal. Me lembraram de propagandas que eu mesmo já não lembrava mais. E me despertou também estados de afeto que eu não lembrava, porque quando você lembra, você traz na memória também alguns estados afetivos daquela época. Tá? Pode ser que isso aconteça, que foram ligados à memória no tempo de armazenamento. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que a gente não pode confiar muito na memória, tá? Quando a gente codifica, o seu cérebro como sistema de defesa, ele filtra as memórias, né? Então, como diria o Carlos Drummond de Andrade, né? Uma frase que eu adoro, quem me dera se as minhas experiências ou se minha vida fosse como eu me lembro. Porque a gente tem tendência a guardar as memórias, a filtrar as memórias para não sofrer mesmo. A não ser que ela seja algo traumático, aí fica difícil, né? Mas a gente tende a romantizar, não sei lá, para a vida ficar mais leve, mais gostosa também, né? A gente filtra nossas memórias, né? Então, gente, né? Fiquem longe do celular, né? Quando vocês estiverem para baixo, né? Para não cair naquela tentação de ligar para o ex, né? Porque você só vai lembrar da parte boa, provavelmente. A parte ruim a gente filtra, tá? Então, as implicações gerenciais da memória né, no posicionamento, explore ideias e conceitos associados à marca para definir uma posição do produto e ficar bem memorizado ali na sua cabeça, né? O que é o conceito que você quer relacionar com aquela marca, né? Na análise ambiental, geralmente a memória aqui não é muito relevante, né? Você vai mais e o que é que seu concorrente está fazendo, precisando fazer algo parecido, e a pessoa memorizar a marca do seu concorrente, não a sua, porque as propagandas são muito parecidas, né?
Na pesquisa, mensure conceitos correlatos, expectativas e recordações não auxiliadas para juntar para um estímulo e auxiliar na memorização do mesmo, tá? No mix de marketing, desenvolva mensagens de acordo com a capacidade de memória temporária dos consumidores. Leve as pessoas a ficarem de bom humor ao avaliar seu produto e serviço, manipular o estado afetivo para aumentar a memorização. Destaque informações importantes e crie associações positivas com a marca ou a empresa, prevenindo-se das associações negativas, né? Que sua memória vai marcar o estímulo que está emparelhado ali com sua marca ou que você quer associar à sua marca. E quanto à segmentação, você pode segmentar, por exemplo, com base no conhecimento do produto ou da categoria do produto, tá? Então, nesse modelinho aqui, ó, nós vimos algumas características do processamento de informações e nas próximas aulas a gente vai ver o restante do modelo, tá? Gente, por hoje era isso que eu queria falar para vocês, então segue aí um resumo, na verdade nem um resumo, né? Segue aí uma repetição da primeira aula, para quem gostou ter isso armazenado na sua máquina e para quem não viu, não ficar prejudicado durante o nosso curso, tá? Próxima aula, ou seja, a aula de amanhã, segunda-feira, a gente vai ver influências, se eu não me engano, culturais e sociais no comportamento de consumo, tá? Então é isso, turma, tá no meu, essa aula vai ficar no meu canal do YouTube e ela vai ficar aí para sempre, quando vocês quiserem, pelo menos por um bom tempo. Estão aí convidados a rever a aula. Um grande abraço para todo mundo e até amanhã.